Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Nós já lemos em mensagens anteriores esses versículos, e nós então observamos por várias mensagens que a salvação é um presente extraordinário, é um presente maravilhoso que a bondade e o amor de Deus nos concedeu. É um presente tão grandioso, tão extraordinariamente valioso, que o homem por si só jamais poderia vir a merecer, por mais obras que viesse a praticar. Jamais o homem poderia atingir o valor tão imenso de se tornar filho de Deus e de ser salvo. Mas Cristo conquistou isso mediante a sua obra e nos deu então de presente esta salvação. E agora a palavra de Deus insiste para que nós possamos estar trabalhando essa salvação, esse presente que Ele nos deu. E o apóstolo Paulo usa a palavra desenvolver a salvação. Já vimos aqui que essa palavra desenvolver, ela vem lá do grego e significa uma palavra muito utilizada na escavação de minas, quando o mineiro deveria explorar ao máximo a mina em busca das pedras, dos metais mais valiosos que ficavam no profundo da mina. Era também uma palavra utilizada na agricultura, quando se procurava extrair o máximo possível da terra, fazendo com que ela gerasse mais e mais frutos. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que dentro da salvação que nós recebemos, existem tesouros preciosos que a maioria de nós desconhece, e que a palavra de Deus insiste para que nós possamos estar trabalhando essa salvação, não para manter a salvação, mas para ir conhecendo esses tesouros que estão embutidos dentro da salvação. E nós vimos então, na sequência dessa mensagem, que Deus nos coloca ferramentas para essa exploração, e infelizmente a maioria cristã desconhece essas ferramentas como ferramentas. Por quê? Porque a tradição religiosa acabou por definir de uma maneira muito superficial estas palavras. Já vimos aqui então algumas delas: arrependimento, e comumente no meio cristão confundido com remorso. Nós vimos que a palavra significa mudança de pensamentos. Então nós devemos mudar a nossa maneira de pensar, temos que colocar em xeque a maneira como nós pensamos com as palavras trazidas pelo Senhor Jesus Cristo através do Evangelho. E infelizmente a maioria cristã ainda confunde muito o Evangelho, que está centrado no Novo Testamento, com coisas do Antigo Testamento, da Velha Aliança. E a palavra de Deus é muito clara: as duas alianças são absolutamente distintas. E o Senhor Jesus inclusive insiste em nos dizer que nós não podemos pegar um tecido velho, rasgado, e remendar com um tecido novo. Trazer o novo para o velho faz com que a ruptura aumente ainda mais. Ele também fala isso sobre os odres,
Não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho novo vai romper, vai estourar o odre velho. Uma referência entre Antigo e Novo Testamento. A renovação da nossa mente tem que ser plena, total. E por isso é necessário, para o recebimento do Evangelho, uma renovação de mente, que é exatamente a palavra arrependimento. Em seguida nós vimos a palavra conversão, que significa voltar-se. Neste caso, voltar-se inteiramente para o novo conteúdo, não permanecer meramente no conhecimento teórico do novo pensamento, mas voltar-se, converter-se para esse novo pensamento, essa nova maneira de ver Deus, de ver as coisas de Deus. E o Senhor Jesus trouxe uma nova maneira de enxergarmos a Deus. Por isso ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. E em nenhum momento os fariseus, extremamente religiosos, a grande maioria dos fariseus, conseguiam enxergar Deus em Jesus. Por quê? Ele tinha atitudes contrárias à religião do Antigo Testamento. Jesus, portanto, não era visto como um homem de Deus, muito menos, portanto, como filho de Deus. Por isso ele insiste que é necessário renovar a mente e entender que, na verdade, as coisas do Antigo Testamento são sombras, figuras, projeções de realidades que ele veio trazer e que nos tornou possível o acesso. E são essas realidades que estão embutidas na salvação e que precisam ser exploradas por nós. E uma dessas preciosidades é o novo nascimento. E é importante que nós entendamos que o novo nascimento trazido pós-obra de Cristo, que tornou possível esse nascimento quando ele finalizou a sua obra, esse novo nascimento não é simbólico, ele é real. Nós, ao aceitarmos a Cristo, verdadeiramente nascemos de novo, deixamos de ser almas viventes, seres humanos, para sermos espíritos vivificantes, seres celestiais. Deus quer que nós nos voltemos para esta verdade, de que nós somos seres nascidos de Deus, filhos de Deus. Para isso é preciso santificação, outra palavra extremamente interpretada equivocadamente, porque a palavra santificação, conforme nós já vimos e trouxemos aqui na semana passada, inclusive o texto dentro do grego, significa reconhecimento. A palavra santificação é utilizada na língua grega para tudo, não só necessariamente para as coisas religiosas, porque ela significa reconhecimento. Por isso Jesus insiste: santifica-os na verdade. O que precisa ser reconhecido? A verdade. Tem pessoas que são santificadas na mentira, ou seja, reconhecem a mentira nas suas vidas, vivem pela mentira. Jesus insiste que nós sejamos santificados na verdade. Ele enfatiza isso, ou seja, que nós reconheçamos a verdade. Para isso é preciso conhecer, porque o reconhecer vem depois do conhecer. Ninguém pode reconhecer o que não conhece. E o que nós passamos a conhecer através do Evangelho? Passamos a conhecer que éramos almas viventes caídas, mas que agora nascemos de novo e somos espíritos vivificantes, nascidos de Deus, nascidos do Espírito, e que Deus deixou de ser o nosso Criador para ser o nosso gerador, ou seja, o nosso Pai. Que coisa extraordinária! Deus não é mais o nosso Criador, Deus é o nosso Pai. Jesus, através da sua obra, nos gerou do Pai. E esta verdade muitos conhecem, mas não reconhecem.
As pessoas que receberam a Cristo conhecem que são filhos de Deus, mas não reconhecem na prática. Continuam vivendo como se fossem pecadores vis, detestáveis aos olhos de Deus, separados de Deus. Não sabem e não param para reconhecer que nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, enfatiza isso de uma maneira maravilhosamente clara. Nada nessa terra, nem na próxima, nem agora no presente, nem no porvir, nada, criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. São verdades que a maioria conhece, mas na prática não reconhece, porque na prática vive como se estivesse separado de Deus. E a Bíblia enfatiza: a verdade é que você é inseparável de Deus. Embora a pessoa conheça, não reconhece. Por quê? Não se santifica na verdade. A palavra de Deus enfatiza através do Senhor Jesus Cristo: aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Se um pastor dissesse isso, era temeroso. Se um anjo dissesse isso, era temeroso. Se qualquer filosofia humana afirmasse isso, seria temeroso. Mas vindo da boca daquele que é a verdade absoluta, o Senhor Jesus Cristo, isso gera em nós segurança, alegria, paz. Ninguém que chega a Jesus, Ele lançará fora dele. Ele nos segura junto dele. Você conhece essa verdade? Se conhece, diga amém. Amém. Agora reconhece. Amém. Reconhecer é você saber que você está seguro, permanentemente seguro com Ele. É isso que Ele deseja: santifica-os na verdade. E uma das maneiras de nós entendermos o reconhecimento da verdade é operando a confissão, que é dizer a mesma coisa que Deus diz. A palavra confissão é outra palavra superficialmente destruída pela religião, porque enfatiza o negativo. Para você confessar é você falar dos seus erros. Não, a palavra confessar, ela tem um aspecto abrangente e positivo nas Escrituras. Por isso Jesus Cristo é chamado em Hebreus do sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, declarar a mesma coisa que Deus declara. Ele declara: somos salvos. Então o que nós devemos fazer? Declarar: sou salvo. Ele declara: tu és meu filho. O que eu devo enfatizar? Sou filho de Deus. Tu és completamente co-herdeiro com Cristo. O que eu devo então afirmar, confessar, dizer a mesma coisa? Eu herdo junto com Cristo todas as coisas. São coisas fabulosas, mas nós temos o aval do Evangelho, do Senhor Jesus, e Ele insiste para que nós enxerguemos estas declarações como verdades absolutas, porque veio dele e é resultado da sua obra. Semana passada, então, nós lemos 2 Coríntios 10, 3 a 6, que eu vou reler agora. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, dando sequência então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos
sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez cumprida a vossa obediência. Eu vou reler o verso 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se você observou os versículos anteriores que eu li, e o pós, versículo 6, está falando de uma guerra, de uma milícia, de uma luta. E se você notou que eu li no verso 5, ele está informando aonde se dá essa luta. Essa luta se dá na nossa mente. Por quê? O que tem que ser aprisionado? Os pensamentos. É o que está aí no versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo trabalho, toda milícia que nós devemos exercer se dá na renovação da nossa mente, em como começarmos a pensar de uma maneira certa. Não é simplesmente um trabalho mental onde nós trocamos de pensamentos por trocar de pensamentos. A palavra de Deus insiste que o novo conteúdo que devemos pensar não é uma fantasia que nós idealizamos. O novo conteúdo que nós devemos pensar é aquele que ele declara ser a verdade, santifica-os na verdade. Nós não vamos fazer um exercício de pensamento positivo de uma maneira que nós vamos alimentar a nossa mente de fantasias daquilo que nós gostaríamos que acontecesse ou que nós gostaríamos que fosse verdade. Não, nós vamos fazer sim um exercício na nossa mente, mas em cima do conteúdo exposto pela palavra de Deus, verdades que vêm do reino de Deus. Então eu gostaria que nós todos entendêssemos algumas coisas antes de pormos em prática o que está aqui colocado nesse texto livre. Duas coisas fundamentais. Primeiro, vamos entender que dentro da língua grega, a palavra reino significa governo. Comumente, o cristão entende reino como um lugar onde Deus habita e que um dia nós vamos estar neste lugar com Ele. Sim, existe sim um lugar chamado Casa do Pai. Nós vamos estar na casa do Pai, e lá obviamente o governo de Deus impera, mas o governo de Deus não restringe-se à casa do Pai. Então não confunda reino de Deus com um lugar, tanto que o Senhor Jesus insiste para que nós oremos: venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a nós o vosso governo. Que o governo de Deus se estabeleça também nessa terra, ou em qualquer outro lugar aonde formos conduzidos pela bendita pessoa do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda reino como governo de Deus. É Deus governando. E como que Deus governa? Deus não governa por palavras escritas, por decretos falados. É isso que é importante nós entendermos. A palavra de Deus não é isso que você está lendo aí na Bíblia. Infelizmente a pessoa pensa que a palavra de Deus é isso que está escrito, grafias em português ou em inglês ou em grego ou em qualquer outra língua. Não, a palavra de Deus não é algo escrito. A palavra de Deus chama-se Jesus Cristo.
simbolismos, porque a nossa mente não consegue alcançar e entender tudo, mas ele em si não tem nada de simbólico. O amor não tem simbologia, Deus é o próprio amor, é o fluir do próprio amor. Nós simbolizamos o amor através de um desenho de um coração, simbolizamos o amor através de um abraço, ou de um beijo, ou de qualquer outra ação, mas amor é o próprio Espírito de Deus, flui naturalmente de Deus, irradia naturalmente de Deus o amor. Quando, portanto, a palavra de Deus fala de reino, é o fluir natural do reino. E nós vamos então direcionar a nossa mente para esse fluir. É isso que a palavra de Deus insiste, e o nosso ponto de referência é o Senhor Jesus Cristo. Vamos então observar João capítulo 1 e verificar isso. João, Evangelho de João, não a carta, Evangelho, capítulo 1. A grande revelação está aí no capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. A palavra verbo significa lá no grego palavra, logos. E o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, o logos, era Deus. Versículo 14. E o verbo, palavra, logos, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então entendamos, palavra de Deus é viva, é o Espírito de Cristo, é portanto algo real. A grafia, o que está escrito, é símbolo de uma realidade, é a realidade que nos importa, e o Senhor nos coloca em contato agora com a realidade, porque nós nascemos de novo, nós temos acesso a esta realidade. Não fiquemos apenas, portanto, na grafia, não fiquemos, portanto, apenas no simbolismo, mas entendamos, há uma energia, há o Espírito de Deus verdadeiramente operando em nós, porque a palavra de Deus diz que somos um só Espírito com Deus. Vai em Apocalipse agora, capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, uma referência ao Senhor Jesus Cristo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amém? Quem é a palavra? Jesus. A palavra é viva, a palavra é energia pura, a grafia é símbolo dessa energia. Então a palavra que realmente revoluciona não é a gráfica, não é aquela que tem o símbolo, é aquela que permite realmente que nós sintonizemos com a energia de Deus. Jesus é o Verbo vivo de Deus. Então entenda a partir das suas orações e a partir dessa mensagem, todas as vezes que a palavra de Deus escrita estiver usando a palavra é uma referência à energia viva de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, não a grafia de Deus, mas a energia que brota naturalmente do ser que é Deus. Por isso ele se revela como o grande eu sou o que sou. Quando, portanto,
Jesus tem vários nomes nas Escrituras. Qual é o nome com o qual você graficamente chama Jesus? Graficamente falando, você chama Jesus do quê? J-E-S-U-S. Mas por que você não chama de Emanuel? Porque também é um nome gráfico de Jesus. Emanuel. Em nome de Emanuel, amém. Está errado ou está certo orar assim? Em nome de Emanuel, amém. Por que ninguém usa Emanuel? Porque, infelizmente, o homem fica na grafia, no símbolo gráfico. Não entendeu que nome é uma referência àquilo que Deus é. Por isso ele se refere sempre como o grande eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou Jesus quer dizer Salvador. Eu sou Salvador, eu tenho uma energia que salva. Eu sou Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. O próprio ser de Deus conosco. Eu sei que algumas pessoas nunca leram, então a maioria já leu, alguns não. Então, para não ficar na dúvida, principalmente porque as mensagens estão sendo colocadas na internet, tem algumas pessoas que me escrevem: o que você quis dizer com isso? As pessoas às vezes não entendem, porque não está seguindo a linha de raciocínio. Então, eu quero ler Mateus, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21. Evangelho de Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos repetir? E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus significa Salvador, então vem aqui a referência. Por quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso, Jesus quer dizer Salvador, tem esse nome, porque ele vai salvar. Agora, vá para o verso 23, 2 depois, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome Emanuel, e traduzido é Deus conosco. Qual é o nome então da palavra? Emanuel, Deus conosco. Qual é o nome da palavra viva? Eu sou o que sou. Qual é o nome da palavra viva, segundo Isaías capítulo 9, versos 3? Ele considerará um filho e dará o seu nome será Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ou seja, a essência viva de Deus. Então, nós temos que entender, amados, que com Deus não existe o simbolismo mais, existe a realidade. Quando você está na presença de Deus, você está na presença daquilo que Ele é, e não daquilo que Ele simboliza. A gente já falou isso em outras oportunidades. Quando você está diante do sol de verdade, automaticamente você é iluminado e aquecido, porque o sol é o que é, ele emana calor e luz. Agora, se você desenhar o sol no seu caderno, você vai ficar ali diante do sol pintado no caderno, ele não vai te aquecer e nem vai te iluminar, porque aquele desenho é apenas um símbolo. Entenda que quando você está lendo a palavra, ouvindo a palavra pregada, Deus quer que você se remeta a Ele, e não fique na letra, mas no Espírito que vivifica. Renovação de mente é entender que nós temos agora acesso ao Espírito que outrora era só simbolizado por letras. O Antigo Testamento, porque as pessoas não eram nascidas de novo, tinham que se relacionar com a letra. Mas nós somos espíritos vivificantes e somos chamados a nos relacionar com a realidade de Deus. E para entendermos como nós vamos de fato desfrutando da realidade de Deus, temos que ir renovando a nossa mente,
renovando o nosso entendimento. Por isso que a Bíblia diz: as nossas armas não são armas carnais, mas poderosas em Deus. Entenda, cada vez que você abrir a boca e dizer Jesus, entenda que você está diante da energia viva de Deus. Não veja mais Jesus como uma caricatura. Entenda que cada vez que você diz qualquer qualidade de Jesus, você está diante da própria energia, não mais diante de um símbolo. Por isso que dentro do Novo Testamento nós vamos entender que a adoração, a genuína e verdadeira adoração, é aquela que é feita em espírito e em verdade. Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade, não na boca para fora, não através de frases construídas. A frase construída é apenas algo que deve nos remeter ao espírito e à verdade. Cada vez que você declara Jesus, você não fique na palavra Jesus e nem na imagem que a palavra Jesus traz na tua mente, e entenda que você está diante de uma energia salvadora. E eu estou usando a palavra energia do grego energia, tentando explicar o Espírito de Deus, mas é muito mais do que isto. Quando você está adorando, perceba que você está diante daquele que é o que é. Que cada palavra sirva apenas como trilho, como caminho para te conduzir ao Pai. Nossa adoração muda, porque ela passa a ser algo absolutamente celestial. A adoração é celestial, porque eu estou entrando em contato com aquilo que Deus é e não deixará de ser nunca. Se você quer ser salvo de alguma coisa, você sabia que você sequer precisa dizer me salve disto? Só diga o nome de Jesus, não o nome J-E-S-U-S, ele é trilho, mas entenda, você está diante daquele que salva. Vá proferindo o som do nome, mas entenda que ele está te remetendo ao que Deus é. Deus é o que é. Então nós precisamos ir corrigindo o nosso caminho. Caminho leva a algum lugar. Jesus é o caminho. Não é um caminho, é o único caminho que nos leva ao Pai. Então nós precisamos corrigir na nossa mente o caminho, usando então a renovação de mente. Vamos entender então o versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existem muitos pensamentos da velha natureza nossa, muitos pensamentos das tradições humanas, religiosas ou filosóficas, que estão tão guardadas e tão protegidas em nossa mente, que fica difícil a palavra de Deus entrar. A pessoa, por exemplo, ela comete um pecado e continua se sentindo realmente não perdoada. Ela entende porque entende que não foi perdoada. A palavra de Deus insiste em dizer: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas a pessoa continua se vendo como não perdoada, uma não perdoada. A palavra de Deus insiste: todos os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Ele levou no madeiro todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas a
pessoa continua protegendo, está numa fortaleza muito grande. Eu sou um pecador, não tem jeito de eu ser perdoado. E ela vive como uma pessoa não perdoada. Jesus fala que ela está libertada, mas dentro de uma fortaleza mental, ela acredita que não foi libertada. A fortaleza real não mais existe, mas a mental está lá. Eu contei aqui em outra oportunidade de um acontecimento real, de uma pessoa que morava numa floresta. Ele era um ermitão, todo o tempo ele vivia na floresta, e ele tinha um elefante, que era o seu, entre aspas, bichinho de estimação. Ele amava aquele elefante, ele alimentava muito aquele elefante, mas ele sabia que teria que viajar, voltar para a civilização, porque ele tinha algumas coisas a fazer lá e ia demorar mais de anos para voltar. Então ele segurou o elefante, prendeu o elefante perto da casinha dele e ficou alimentando aquele elefante ali por um ano. O elefante ficava ali sendo alimentado diariamente. Quando deu tempo, ele soltou as amarras do elefante, porque agora ele precisava ir embora. O elefante precisava se alimentar, e se ele não voltasse depois de um tempo determinado, como que seria a vida desse elefante? Então ele decidiu soltar o elefante e foi embora para a civilização, e demorou muito tempo para voltar. E quando ele volta para sua casinha lá no meio da floresta, ele observa que só existe o esqueleto do elefante no mesmo lugar onde havia deixado o elefante. Ou seja, o elefante estava solto, mas na cabeça dele ele continuava preso. Ele não conseguiu sair do lugar onde estava. Acorrentado por correntes reais ele não mais estava, mas correntes mentais ele continuava. Não conseguiu sair do lugar. Existem muitos e muitos cristãos que ainda não entenderam que as correntes que nos amarravam a Satanás, que as correntes que nos amarravam ao inimigo, que as correntes que nos amarravam aos pecados, que as correntes que nos amarravam à velha natureza, foram absolutamente vencidas e destruídas pelo poder da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas as correntes da mente continuam aí, fortalecidas cada vez mais pela boca que se abre para dizer aquilo que se opõe à palavra de Deus. Então, não existe mais essa guerra contra o diabo que estão inventando por aí, porque afinal de contas a palavra de Deus é muito clara. Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aniquilou ou não aniquilou? Sim, a Bíblia é taxativa, aniquilou. E uma das obras do Espírito Santo é convencer o mundo de que o príncipe desse mundo já era. É o que Jesus ensina. A obra dele realizou. Mas as pessoas estão em guerra mental, contra coisas que Jesus já libertou. E aí a palavra de Deus ensina como vencer essas fortalezas e anular sofismas. Sofismo é uma palavra utilizada no grego dentro da filosofia. Paulo usava muito palavras dentro da filosofia grega, porque a Grécia entendia ser o berço da sabedoria. Depois o mundo elegeu a Grécia como o berço da sabedoria. Mas a Grécia tinha, na verdade, era muitos sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é um argumento falso, construído num alicerce verdadeiro. O que se levanta sobre um alicerce verdadeiro é uma falsidade, isso é sofisma. Então nós estamos carregados de sofismas. Vou dar um exemplo de sofisma. Por exemplo, eu digo assim: eu vejo esse papel, logo ele existe, isso é verdade. Agora eu construo uma coisa falsa em cima. Eu não vejo Deus.
logo ele não existe. Percebeu o sofismo? Usa uma coisa verdadeira e constrói uma coisa falsa em cima. Eu não me sinto perdoado, logo eu não estou perdoado. Eu não me sinto salvo, logo eu não estou salvo. Eu não fiz por onde ser salvo, logo eu não estou salvo. Não leva em consideração a verdade das Escrituras. E quanto mais nós alimentamos a palavra, eu não sou perdoado, mais eu me sinto não perdoado. Porque toda e qualquer emoção é produto das minhas declarações. Vou repetir. Todas as minhas emoções é produto das minhas declarações. Se eu começar a declarar mentiras, vou sentir o conteúdo dessa mentira. Mas se eu começar a declarar verdades, eu vou começar a sentir o conteúdo dessas verdades. O que Deus insiste conosco é que nós andemos confessando, declarando a verdade. A verdade que não sou eu quem determina que é, a verdade que não é quem eu acho que é, a verdade que vem da própria boca daquele que é a verdade absoluta, o Deus Criador de todas as coisas, que agora é o nosso Pai. É a verdade que vem da fonte chamada verdade, que precisa ser o meu conteúdo de pensamento. E é esse conteúdo que eu tenho que aprender a confessar e não viver mais em sofismas. Como que eu tenho que agir na prática? A Bíblia está aqui nos ensinando, levando cativo, aprisionado todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora vem o exercício prático do cristão, que exige esforço. Eu quero ler com vocês duas passagens bíblicas para a gente entender corretamente as coisas. Primeiro, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: e respondeu e lhe falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Agora eu vou ler uma outra passagem que se contradiz, que aparentemente ocorre uma contradição entre estas. Mateus 11:12. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Há uma aparente contradição. Para quem não conhece as Escrituras, sim, há uma aparente contradição. O que a palavra de Deus na verdade está ensinando é o seguinte: a salvação é pelo Espírito de Deus, não é por força, não é por esforço. A salvação decorre da obra de Cristo. Todo o esforço foi dele, tudo veio dele, pelo Espírito de Deus. No entanto, o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus aqui na terra, na nossa vida, vem pelo esforço. Então lembre-se, reino não é um lugar. Na casa do Pai, nós vamos pelo Espírito de Deus. Nós não nos esforçamos para herdar a casa, é herança nossa. Mas viver o governo de Deus nessa terra, sermos governados, exige esforço. E o esforço é
prendermos o pensamento que se opõe à palavra e levá-lo cativo a Cristo. Para isso eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir renovando a minha mente. Renovar é tirar o velho, para tirar o velho e pôr o novo, há uma necessidade sim de esforço, de obediência. Esforço e obediência acabam sendo sinônimos. Por quê? Em outra oportunidade já expliquei aqui. Obediência é quando você faz algo que não tem vontade emocional para fazer. Vou repetir. Obediência é quando você faz algo que não tem vontade emocional para fazer. Exemplo. Eu já citei esse exemplo em outra oportunidade e repito. Você tem, por exemplo, uma criança. Às vezes nem precisa ser criança, pode ser adulto mesmo. Tem uns adultos que estão com criança, adoram chocolate. Tem alguma criança adulta aqui que gosta de chocolate? Você chega com uma criança, você que é pai ou é mãe, chega com uma criança que adora chocolate, ama chocolate. E aí você entrega uma barra de chocolate na mão dela. Será que você precisa dizer para essa criança que ama chocolate: olha, me obedeça, coma esse chocolate? Não, você não precisa dizer isso. Ela vai, antes de você terminar a frase, ela já comeu todo o chocolate. Já demorou. Agora, ela precisa ser obediente. Ao ouvir que você me obedeça, você só vai comer esse chocolate amanhã. Se ela for obediente, ela vai lutar contra a vontade de comer chocolate e não vai comer. Obediência é quando você faz algo que não está com vontade de fazer. Então tem muitas e muitas coisas na vida que nós somos levados pela maneira tradicional de pensar. A palavra de Deus aponta uma outra coisa para ser colocada no lugar, mas a emoção não ajuda. E aí então exige-se obediência. Obediência. Pega aquele pensamento que você está habituado a pensar, que você já se acomodou, que tem todo o apoio daquilo que é humano. Você tem que pegar esse pensamento, levar cativo até Cristo. Vamos dar esse exemplo. Eu quero dois voluntários aí. Dois voluntários. Um vai ser Cristo. Quem que é o voluntário que quer ser Cristo? Levanta a mão de mim, vem aqui na frente. Aí, irmão, sempre ele que é Cristo, né? Sempre pego ele para Cristo, irmãos. Adeus. Quem é o outro voluntário que vai fazer aqui o papel dos pensamentos? Vou pegar outro aí, irmão. Quem quer vir aqui? Vem aqui, irmão. Vem. Então, o irmão aqui é Cristo. Tá? Como que é o seu nome, irmão? Leonardo. Leonardo. Cadê Leonardo? O Leonardo, então, são os pensamentos que não condizem com Cristo. É o pensamento humano, né? O pensamento que insiste em ficar na nossa mente, né? Então vem aqui. Esse pensamento insiste em ficar na nossa mente. Eu sou a minha mente, né? Você entendeu? Ou a sua mente. Esse pensamento tem uma força que quer me levar para lá, para longe de Cristo. Me empurra para lá. Vai lá, me leva lá. Ele está me puxando. Agora exige esforço da minha, porque é mais fácil. Ele está me levando, eu estou indo, estou me levando. Agora exige um esforço. Não, você vai vir para cá. Você vai vir para cá. É para Cristo. Deu para entender, irmãos? Agora Cristo é a palavra viva. Não é meramente
voltar aqui para cá. Olha aqui, eu estou doente. Ele está dizendo que eu estou doente. É o pensamento. Olha lá. Ele está doente, estou doente, estou doente. Eu estou sendo levado pela doença. Estou sendo levado. Mas eu vou aprender. Não, você vem aqui, você vem aqui. Eu estou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Não, você está doente. Não, eu pelas pisaduras de Jesus estou curado. Não, você está doente. Eu pelas pisaduras de Jesus estou curado. Dá para entender que exige esforço. Eu tenho que vencer esse pensamento, porque eu sei que ele é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque Jesus é a verdade. Mas eu me sinto doente. É mais fácil eu ir pela emoção. Eu estou doente, deixa eu ir doente. Nem a cá. Eu estou sarado pelas pisaduras de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para os irmãos aí. Irmão, estamos visitando, já veio para frente, tá vendo? Esse não volta mais. Brincando, viu, irmão? Primeiro dia de visita, já me leva para frente. Que negócio é esse? Né, Cláudio? Meu irmão, exige determinação. Pegue cativo esse pensamento. Não deixe de falar. Qualquer coisa que se oponha à palavra de Deus, leve até Cristo. Levar até Cristo é começar a declarar a palavra, porque Cristo é a palavra. É isso que é levar a Cristo. Não é uma oração, oh Cristo, eu estou aqui doente, me cura. Isso não é oração. Cristo é a palavra. Levar a Cristo é declarar o que Ele declara, é estar presente na energia daquilo que Ele declara. Aprendamos a orar. É isto que Paulo está dizendo. Nós não somos mais seres humanos, somos seres celestiais. A nossa arma não é humana, a nossa arma é sobrenatural. A nossa arma não é uma palavra gráfica, a nossa palavra é a pessoa de Jesus Cristo. É celestial. Então, entendamos que levar cativo um pensamento a Cristo é concordar com Ele, é desdizer o pensamento, é não aceitar o pensamento que se opõe, é aprisioná-lo por você. Não tem liberdade mais para estar na minha mente. Quem tem liberdade é Cristo. Aleluia. Não dê liberdade a qualquer pensamento que se opõe a Cristo, de ficar rodopiando na tua mente e te conduzir para onde Ele quer. Aonde você deve estar é em Cristo. E aí no verso 6 diz assim: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez cumprida a vossa obediência. Percebe? Uma vez que você cumpre a sua obediência, não, eu vou pensar o que Deus determina que eu pense. Mas não é meramente um pensamento, é um trilho que está me levando à energia que contém esta palavra falada e declarada. Quanto mais eu me apego a esta palavra falada e declarada, mais eu me sintonizo com a energia que é contida nela, porque a palavra de Deus não é vazia, é cheia de Jesus Cristo. Quando eu me apego a esta palavra e entendo que não é uma mera repetição, mas é sim uma sequência de quem está se agarrando àquilo que Cristo é, então a obediência transforma-se num fluir natural e a desobediência desaparece. Que nós possamos então usar dessas ferramentas e declarar, confessar, levando cativo todo o nosso pensamento à obra de Cristo.
desde João Batista até agora de Jesus, a partir do Novo Testamento, nós entramos por esforço no reino. O governo de Deus vai ser para aqueles que querem ser por Ele governados. Ele não se opõe, Ele não se impõe, mas se você deixar Ele governar, você vai perceber o que é um governo santo, maravilhoso, bendito. O governo do nosso Deus. Quer ser governado por Deus? Se esforce. Salvação não é por esforço, mas ser governado é. Feche seus olhos, cura a sua cabeça. Pai, nós queremos mais e mais do Teu Espírito. Queremos mais e mais viver na Tua presença. Por isso nós Te agradecemos de todo o coração. Esta unção que permeia toda a palavra escrita, palavra falada, é esta unção que nós queremos. Queremos, ó Deus, estar realmente conscientes de que Tu és a verdade, Tu és a palavra, Tu és o Verbo vivo, Tu és aquele que fez de todas as coisas e que continua fazendo maravilhas em nosso meio. Te agradecemos, pois, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém.